Amados irmãos, eu quero ler um texto aqui para o nosso crescimento. Feliz também de ver Clebinho aqui, o Anza, né? Feliz de ver vocês. Vamos ler Romanos capítulo 14. Se possível, Samuel, tu colocar aqui, Samuel, Romanos 14, tá bom? Romanos 14. A tolerância para com os fracos na fé. Amém? Que texto poderoso que a gente vai meditar aqui. Jonatas, seja bem-vindo. Vamos lá. Primeiro, irmãos, desculpem. A gente vive uma época em que é tanta divisão, é tanta polêmica, é tanta coisa que faz com que as pessoas se separem umas das outras, que faz com que a gente desista uns dos outros. Essa época que a gente está vivendo é muito pior do que no passado. Acredito que a gente está vendo aquela época que o amor de muitos se esfriará. É já esse momento. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente está se esfriando. E é muito bom a gente voltar a ler esses textos para nossa edificação, para nossa exortação, certo? Nossa admoestação. É bom a gente voltar a ler esses textos porque eles são muito fortes. E tem ensinos totalmente atuais aqui dentro. Querem ver? Vamos lá. Acolham o que é débil na fé. Mamal, se tu puder abaixar um pouquinho o microfone para não dar microfonia. Eu tô sentindo que vai dar microfonia. Acolham o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Irmãos, existem dois tipos de pessoas na igreja. Existe aquela pessoa que é forte espiritualmente, certo? É uma pessoa que é madura, tá? E existem aquelas pessoas que são débeis. Quando fala débil, é ainda infantil ou fraco na fé. Tem pessoas que são mais maduras, que são mais fortes, que aguentam mais pancada. Não é verdade? Tem pessoas aqui que estão há muito mais tempo no caminho. E essas pessoas aguentam... Pode aumentar um pouquinho só, Nanal. Som. Abaixou muito. Essas pessoas aguentam um pouco mais, resistem um pouco mais, tá? Mas tem gente que, por qualquer coisa, desanima. Tem pessoas que são fracas. A estrutura dessas pessoas ainda é muito vulnerável. Elas são pessoas, às vezes, muito melindrosas. Qualquer coisinha desanima essas pessoas. A Bíblia chama essas pessoas de débeis na fé, fracos na fé. Tá? Então vamos lá. Existem dois tipos de pessoas. Quais são? As maduras e as imaturas. As fracas, ou melhor, as fortes e as fracas. Ok? Entenderam? As maduras e as infantis. E na igreja, tem esses dois tipos de pessoas. E Paulo aqui vai direcionar uma palavra para os dois tipos de pessoas. Quem trouxe água? Obrigado, Morgana. Eu nem vi ela trazer água. Então vejam só, irmãos amados. Um acredita, um crê, certo? Pode versículo 2. Um acredita que de tudo se pode comer.
Mas o débil, o fraco, aquele que é fraco, come legumes. Veja o que Paulo está dizendo. Tem pessoas que acreditam que pode comer todo tipo de carne. Eu posso comer de tudo. Já outro diz, não, você não pode comer de tudo. Tem comida que não faz bem para a saúde, tá? Presta atenção. Tem comida que não faz bem para a saúde. Mas não é, será que é por causa de comida que essa pessoa está indo para o inferno? Não. Ele pode estar comendo uma coisa que é ruim para a saúde dele, mas isso não tem nada a ver com a salvação dele. Porque segundo o texto que a gente está lendo, uma pessoa acredita que pode comer de tudo. Outra pessoa não. Come só legumes. E aí, gente? Irmãos, vejam só. Veja a treta que a gente tá. A bronca que é. Quer ver eu mexer com os irmãos? Pode ou não pode comer sarapatel? Hã? Hã? Olha o zum, zum, zum. Sarapatel tem sangue. No Velho Testamento diz que o sangue, não se pode comer ou beber o sangue do animal. E aí? Irmãos, e aí? Eu estou dando só um exemplo, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, ok? Por favor, eu não vou entrar nessa discussão. Eu só estou dando um exemplo. E quantos outros exemplos não tem? Pode comer carne de porco? Pode comer gafanhoto? Pode? Pode comer camarão? Gente, vamos ler de novo esse texto. Todo mundo lê comigo. Vamos lá. Crê. Vamos lá. Atenção. Atenção, irmãos. Atenção. Todo mundo comigo. Porque crê que de tudo se pode comer. O outro, que é fraco, come legumes. Quando fala aí que é fraco, é no sentido de que tem pessoas que são muito restritivas. E qualquer coisa escandaliza essas pessoas. Por isso que ela é fraca. Porque ela se escandaliza com qualquer coisinha. Se o irmão comer uma carne de porco, essa pessoa já diz que ele vai para o inferno. É fraca. O fraco é uma pessoa muito restritiva, segundo a Bíblia. Pode falar. Aham. O, o texto aqui de Romanos 14, olha, o texto aqui de Romanos 14 está falando nesse momento só sobre comida. Esse texto agora, nesse momento, está falando de comida. Isso, tem escrito. Isso, vamos lá, é pecado. Veja só, mas preste atenção, veja só. Eu conheço pessoas que são pessoas de Deus, que gostam de sarapatel. Certo. Mas vejam que complicação. Eu sei que a senhora sabe. Vamos lá, olha só. Irmãos, vejam que complicação. Eu tô querendo que vocês percebam como a gente fica enrolado em questões que não são essenciais. Quando Paulo levanta esse questionamento,
É porque a igreja de Roma estava provavelmente numa grande discussão. Tinham aqueles irmãos que estavam comendo carne de porco e carne vermelha. E tinha aqueles irmãos que diziam, não, isso é pecado, não pode, tem que comer só legumes e frutas. A lei diz isso. A palavra diz isso. E aí ficava um grupo que se sentia livre para comer e já divididos, brigando com aquele outro grupo de irmãos que comia livremente. E aí, irmão, quem está certo, quem está errado? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A resposta está dentro desse texto. Sabe qual é o problema da gente, irmãos? Sabe que a gente padece por falta de conhecimento da palavra. Porque se você ler Romanos 14, você não vai entrar nesse tipo de discussão. Ok? Vamos continuar o texto? Pode passar. Versículo 3. O que é que diz? O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Pause. Aí vem 2 tipos de pecado que essas pessoas cometem. Vamos supor, irmãos, que a gente dividiu aqui a igreja no meio. Esse grupo de cá come carne. Esse grupo de cá é vegetariano. Ok? Ok, queridos? Tá bom? Cadê os carnívoros? Levanta a mão aqui. Vocês aqui, certo? Na picanha, o povo da picanha. E aqui é o povo da abóbora, tá? Não, minto. Tá aqui os vegetarianos. Eu tô brincando, tá, irmão? Aqui os vegetarianos, preste atenção. Vamos fazer um teste? Povo da picanha, vocês comem carne pra valer, sim ou não? Sim. Vocês diziam o quê? Ah, não. Tá errado. Diga. Vai pro inferno, diga. Pronto. Vejam só, existem 2 pecados que esses 2 grupos cometem. Um pecado é diferente do outro. Preste atenção. Esse grupo que pode comer de tudo, quem come, não despreze o que não come. Ou seja, esse grupo que pode comer de tudo, tem a tendência de desprezar esse grupo aqui. Não de julgar, mas desprezar. As pessoas que são livres na sua consciência e comem de tudo livremente porque sabem que Cristo as chamou para a liberdade e elas são fortes, não caem por causa de besteirinha, têm uma tendência a cometer um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Sabe qual pecado é? O desprezo dos fracos. Pode ver, toda pessoa que é forte, porque conhece a graça, conhece a palavra, tem uma certa liberdade, tem uma tendência de desprezar. Não é julgar não, tá? Quer ver um exemplo, Sérgio? Vou dar um exemplo bem simples para você. Irmãos, que já por profundidade na palavra, despreza aqueles que são de outra denominação ou são de alguma denominação. Porque nós não somos de denominação. Nós entendemos que o reino de Deus não tem nada a ver com paredes ou templos. Então todos aqueles que estão lá nas paredes e nos templos são alvo do nosso desprezo. De forma indireta, de forma às vezes dissimulada. Pelo fato de a gente ser livre e conhecer a palavra, muitas vezes desprezamos aqueles que são infantis em determinada área. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é um pecado daqueles que são fortes. Como é que os fracos pecam? Vamos lá. Aqueles que são fortes, o que come, não despreze o que não come. E o que não come? Vocês vegetarianos, qual é a tendência daqueles que não comem? Ou seja, daqueles que são restritivos. Que tudo para eles é pecado. Tem ou não tem esse tipo de gente, irmãos? Tem ou não tem esse tipo de gente na igreja? Que tudo para essa pessoa é pecado.
Não, é pecado ouvir isso, é pecado ouvir aquilo, é pecado comer isso, é pecado fazer aquilo. Tudo que a pessoa anda é restritiva, porque ela sente fraqueza, ela precisa de muitas regras. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, escuta. Às vezes é melhor uma pessoa que vem lá do mundão, que é muito fraca, ir para uma igreja de muita restrição, para que ela se firme. Sabia? Sabia disso, queridos? Uma Deus é amor, uma igreja Deus é amor, que as mulheres sentam aqui, os homens sentam aqui, tem que vestir assim, tem que estar assim, e a gente aqui julgando. Queridos, preste atenção. Julgando não, desprezando, que a gente não vai julgar, a gente não vai dizer que eles vão para o inferno, de jeito nenhum. Mas qual é a nossa tendência? É desprezá-los. Ih, rapaz, vixe, da Deus é amor, é. Ih. Como a gente é infantil, gente. Como a gente, na verdade, é tolo de agir dessa forma. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas que se convertem, que vêm em imensa fraqueza, que se chegar num ambiente de muita liberdade, essas pessoas serão, entendam, propensas a errar. Quantos e quantos? Ao entrar na comunhão de irmãos que são, de certa forma, livres no espírito, ao invés de crescerem, regrediram. Mas por quê? Porque esses irmãos não tiveram a noção de que essa pessoa que está entrando aqui, ela precisa de alguma restrição pelo tanto de liberalidade e independência que ela viveu no mundo. Ela precisa reaprender a obedecer. Então existem grupos e igrejas cristãs onde a restrição é muito grande. Não, aquela igreja as irmãs não usam uma calça, usa só saia. E você está aí desprezando aqueles irmãos e não entende que Deus está usando esses irmãos para ajudar aqueles que estão vindo do mundo numa situação muito terrível, que se chegassem aqui não iriam captar a mensagem como estão captando lá. Ponto. Deus está usando os irmãos da Deus é amor, queridos. Com toda aquela restrição que eles têm. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode assistir televisão, não pode andar por aqui, não pode andar por ali, não pode... Aí você está dizendo, meu Deus do céu, que situação. Deve ser muito difícil estar debaixo de uma situação dessa. É verdade, irmãos, é difícil para nós. Para eles é bênção, para eles é bênção. Porque eles fazem para o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? A nossa tendência é desprezar, porque comemos de tudo. Que tolice. E aqueles que comem de tudo, que não comem de tudo, ou seja, que são vegetarianos, ou seja, que são restritivos, têm a tendência de que, irmãos, qual é o pecado deles? Julgar. Olha aí. Todos aqueles que estão comendo, veja o pecado desses irmãos aqui, ó, de vocês. Veja o pecado de vocês. Esses aí, vão tudo para o inferno. Enquanto esses aqui dizem, eu quero estar com um povo desse, opresso, eu nem, um bando de gente infantil, e despreza. E assim está caminhando o meio cristão pelo mundo. É ou não é a verdade, irmãos? É ou não é a verdade? As pessoas não entendem a multiforme sabedoria de Deus. Não entendem. Olha a continuação do texto. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? E vocês aqui? Ei, quem são vocês para julgar eles ali? Quem vocês pensam que são para julgar eles porque querem comer certa coisa ou beber certa coisa? Pode comer isso? Pode beber vinho? Não pode beber vinho. É porque eu não vou entrar em outros detalhes, irmão, porque eu não quero escandalizar vocês. Não quero escandalizar vocês. Nem os irmãos que vão nos ouvir ali na mensagem um pouco mais à frente. Mas eu poderia abrir certas coisas aqui para os irmãos que ia, de certa forma, mexer com vocês. Pode isso? Não pode aquilo?
A tendência do fraco é julgar. Quem és tu que julgas o servo alheio, o outro? Quem é você para julgar, para dizer que vai, que não vai para o céu? Que está em pecado. Presta atenção, está em pecado sobre a sua ótica, debaixo da sua restrição. Está em pecado. Está em pecado segundo a sua prática. Ah, irmão, mas você está relativizando. Você pode dizer para mim. Você está relativizando. Cuidado, irmão, você está relativizando. Você pode dizer isso para mim. Mas eu digo a você, não estou falando de princípios. Princípios são inegociáveis. Eu estou falando de práticas humanas. Não estou falando de princípios. Eu estou falando de código de conduta ou algum tipo de regra, usos e costumes. Coisa que não tem fundamento bíblico para a gente estar se sustentando. Sobre isso, a gente tem liberdade de escolher. Ou seguimos ou não, ou fazemos ou não, ou comemos ou não. Porque a Bíblia não fala nada sobre o assunto, ou se fala, não dá devida importância. Ponto final. Vocês estão entendendo, queridos? Vou falar mais, tá? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Aí Paulo diz que Deus pega esse grupo aqui, veja como ele confronta esse grupo. Eles estão de pé para o Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Eu assisti no vídeo ontem de um pastor renomado, presbiteriano, apontando o dedo assim para as igrejas de parede preta. Tem igreja que tem parede preta. Prédios com parede preta. Hã? E o púlpito é um tonel ou uma prancha. Isso é um absurdo. Onde tem esse fundamento? Para esse grupo aqui, queridos, presta atenção. Para esse grupo aqui, isso não é nada demais. Eles estão cantando e adorando o Senhor com um púlpito que tem uma prancha. O pessoal, por exemplo, da bola de neve, o púlpito aqui é uma prancha de surfar. Ou um tonel. Ah, mas isso é vulgarizar a palavra de Deus. Você pode dizer assim, você desse grupo aqui, pode se escandalizar, porque esse grupo está fazendo isso. Queridos, você acha que o surfista vai se converter na sua igreja? Você acha que aquele tatuado, cheio de brinco e piercing, vai entrar e sentar aqui com você? Vai para onde? Para a bola de neve. Ah, mas isso aí é conformidade com o mundo. Sob a sua ótica, querido. Porque ele está fazendo para o Senhor. E aí? E aí? A gente vai ficar nessa? É sério que a gente vai ficar nessa? Eu entendi os argumentos que o pastor estava falando lá. E eu vou dizer um negócio para vocês. Concordo com muitos dos argumentos do pastor, certo? De que ele estava falando lá. Eu só acho o seguinte, que é uma perda de tempo a gente estar se debruçando sobre um assunto tão pequeno. Porque existem coisas mais importantes para serem feitas no meio da igreja. Quem crê? Deus pega e faz milagre do lado de cá, querido, para confundir esses aqui. E faz milagre, gente se converte, pessoas vão crescendo. Tem uma igreja de parede preta em Paulista, a igreja do amor, cheia de luz. Que se alguém da Deus é amor chegasse lá e dizer, isso é um clube. Mas em um domingo batizaram mais de 1.000 pessoas. E essas pessoas estão fazendo discípulos. Estão correndo atrás dos famintos. Estão alimentando aqueles que estão debaixo de ponte. Irmãos, eu vou dizer que vão para o inferno se eu disser, eu estou em pecado.
Para preservar o quê? A minha opinião? Irmãos, a gente precisa crescer para coisas mais profundas. Quem diz amém? Gosto de parede preta? Eu? Não. Não. Mas nada me impede de eu congregar com meus irmãos de parede preta. Nem com os irmãos da Deus é amor. Quem diz amém? Continua o texto. Olha aqui. Romanos 14, 5. Uma pessoa faz diferença, veja só, entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Está na sua Bíblia. Tem alguém, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, que acham que a gente tem que guardar o sábado. Respeito os adventistas. Eles não estão errados em falar isso. Porque eles fazem para o Senhor. Tá, irmãos? Mas eles estão errados em dizer que eles são a única igreja certa. Aí eles estão julgando todos os outros. Eles estão cometendo o erro dos fracos. Porque se eles são restritivos com relação ao dia de sábado, façam para o Senhor. Não estão fazendo? Não estão seguindo, guardando o sábado? Guardem! É lindo! Façam isso para o Senhor, Ele recebe! Guardem o sábado! Mas não julguem aqueles que, quando olham para todos os dias, veem todos os dias iguais. Porque eles também estão fazendo para o Senhor. Ponto! Quando vem algum adventista falar comigo, tentando me convencer a guardar o sábado, eu digo, querido, que coisa linda é você estar guardando o sábado. Continue assim. Eu guardo todos os dias para o Senhor. Mas não sou mais especial que você, nem você do que mim. Eu estou fazendo para o Senhor e você está fazendo para o Senhor. Aí eu mostro para ele Romanos, capítulo 14, versículo 5. Acabou o assunto. Vamos conversar de Jesus. Vamos parar de polêmica. Pode continuar. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Ou seja, se ele está guardando o sábado, ele está fazendo isso para o Senhor. Amém. Quem diz amém? Amém. E quem come, para o Senhor come. Ou seja, esse grupo aqui está comendo carne à vontade e está fazendo para o Senhor também. Porque dá graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela picanha que o Senhor está me dando aqui agora. Amém? Obrigado. Mas esse grupo aqui não faz isso, porque faz para o Senhor. Gente, quem está certo, quem está errado? O texto diz, parem com isso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você faz para o Senhor? Amém. Você também faz para o Senhor? Amém. Para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Irmãos, Paulo está dizendo aqui para os romanos, tem coisa mais importante para vocês conversarem. Tem coisa mais importante do que polêmicas. É por causa dessas polêmicas que a igreja cristã tem sido uma vergonha nesse mundo e nem tem transformado a nossa nação. Porque fica um irmão brigando com o outro por causa de coisa pequena. Ah, eu não concordo porque a tua igreja usa brinco. Ah, mas eu não concordo porque a tua é muito restritiva e oprime as pessoas. Ah, mas eu não concordo e as pessoas não veem a multiforme sabedoria e graça de Deus distribuída. A gente só vê os erros dos outros, a gente não vê os acertos. A gente só vê as coisas ruins, a gente não consegue ver o que há de bom nos nossos irmãos e irmãos. Por causa disso, é que está do jeito que está. Cada um vai para um canto. Vocês estão entendendo, irmãos? Pode passar. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Passa. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim. Pode passar, meu filho. Que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos.
Olha o versículo 10 agora, irmãos. Que lapada, irmãos. Que lapada. Tu, porém, que julgas teu irmão. E tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Olha os dois pecados aí, queridos. Julgamento e desprezo. Por que está julgando teu irmão, você? E por que você está desprezando teu irmão aqui? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida... Pode passar, meu filho. Diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomem o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amém? Sabe o que é isso, irmãos? O seu irmão, a sua irmã aqui, congrega numa igreja aqui, né? Vamos supor que as irmãs não usam calça. Por que você iria para a reunião das irmãs com calça? Se essa reunião das irmãs, todas elas vão estar de saia, elas acham que vestir calça é pecado, porque calça é um componente masculino. Por que você iria de calça? Para provocar? Para ser escândalo? Para dizer, olha aqui, ó, eu sou forte? Para que, irmão, ser escândalo para o outro? Qual a necessidade disso? A gente tem que ter jogo de cintura para saber como chegar nos ambientes, como lidar com as pessoas, irmãos. Vocês estão entendendo? Estão captando a mensagem? Tenha o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão. Versículo 14, veja que versículo forte. Versículo 14. Eu sei, eu estou persuadido no Senhor Jesus. Eu estou convencido em Jesus, Paulo diz, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, exceto para aquele que assim considera. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é impura ou imunda. Irmãos, isso aqui, que texto é esse aí, irmãos? Olha, vou falar de novo. Eu estou persuadido no Senhor, estou convencido de que nenhuma coisa dessas coisas bobas aí, que a gente às vezes salienta, nenhuma coisa dessas aí é impura por si mesmo, exceto para aquele que assim considera impura. Para esse sim é impura. Então, essas questões, por exemplo, dias, comidas, festas, né? Festa do tabernáculo. Ah, mas aquela igreja ali faz festa do tabernáculo. Está voltando ao tempo antigo, está praticando a lei. Olha, sinceramente, irmãos, eu tenho coisas maiores para me preocupar do que se aquele irmão está fazendo festa dos tabernáculos. Ah, mas o pastor Davi usa... Como é o nome daquilo? Uma túnica, sei lá o que é aquilo. Um manto, sei lá o que é aquilo. Hã? Ele usa um manto sacerdotal. E eu sou anticlerical. Aí por causa disso você deixa de ter comunhão com uma pessoa que é da IBCJ. Vocês estão entendendo, irmãos? Esses dias em Lagedo, os irmãos pediram pra gente fazer... Não se escandalizem, tá, irmãos? Fazer um culto especial e convidar católicos, anglicanos, para participar do culto. Os irmãos da nossa comunidade. Eu digo, o quê?
Como? Aí eu digo, a gente quer reunir com os católicos aqui, na igreja. A gente chamou alguns católicos, irmãos diáconos lá da igreja católica. Vieram todos eles caracterizados, tá, irmãos? Com aquela roupa sacerdotal católica, aquelas coisas todas. Foram lá. Está com nossos irmãos. Foi o bispo anglicano lá do Lagedo, amigo meu, por sinal. Nesses 8 anos que eu passei lá, eu não fiz um negócio desse. E os irmãos vieram com essa ideia. A gente pode fazer um encontro aqui para juntar esses irmãos, para a gente ter comunhão? Eu olhei assim, eu parecia o desse grupo aqui. Eu digo, como é que é? Eu fui orar, irmãos. E o Senhor disse, por que não? Deixa eles irem. Você vai ver o nível de maturidade dos irmãos aí. Irmãos, eles chegaram juntos, foram lá, o nome de Jesus foi glorificado e só o de Jesus, quem diz amém? Compartilharam experiências para os irmãos católicos que estavam ali. Você não está escandalizado porque eu estou chamando os católicos de irmão, né? Hã? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha, a gente coloca restrições. Vejam só. Olha só, eu só lembro de um fato. Eu vou falar um fato para vocês aqui. Paulo em Atenas. Quando Paulo chegou em Atenas, ele usou uma estratégia incrível para falar com os atenienses. Ele chegou lá, viu uma idolatria gigantesca. A Bíblia diz que o espírito de Paulo está em Atos dos Apóstolos, ele diz assim, que o espírito dele se incomodou com tanta idolatria. E ele pediu a Deus sabedoria para como lidar com aquela situação. E Paulo, procurando, viu um altar dedicado a um Deus desconhecido. E ele se apropriou daquela imagem que não tinha nenhum Deus ali, tinha apenas ao Deus desconhecido. Porque eu acho que escuta só, os atenienses eram tão desesperados por deuses e por divindades que até um Deus que tivesse desconhecido, que ele não sabia, ele queria adorar. Ou vocês acham que ele estava pensando em Deus? Vocês acham que os atenienses estavam pensando em Deus, o nosso Deus? De jeito nenhum. Mas o desespero e a fome dos atenienses por conhecer as coisas espirituais era tanta que até um altar, um Deus desconhecido, eles fizeram. E aí, de repente, Sérgio, Paulo se apropriou dessa imagem. Paulo era muito esperto, altamente estratégico, cheio do Espírito Santo e de sabedoria de Deus. Ele juntou os atenienses e disse, esse Deus desconhecido que vocês estão se referindo aqui é o Deus propriamente que eu vim falar. E quando ele começa a falar, gente, vocês pensam que ele detonou as imagens, foi? Para os atenienses, foi? Vocês pensam que ele foi falar de Zeus, foi? Aqui eu vi Zeus, aqui eu vi Atena, aqui eu vi... eu não sei quais são os... Afrodite e todos os... Vocês pensam que ele foi perder tempo com essas questões que a gente perde tempo, Não! Ele foi falar de Jesus e só! E aí quando ele chegou ali, queridos, e começou a falar para os atenienses, eu gosto muito, porque esse texto é muito lindo. Ele se apropria da própria literatura e da poesia, da música que era cantada na Grécia, escrita por pagãos. Pega um verso de uma música escrita por pagãos, por filósofos lá, por pessoas daquela própria cultura incrédula, pega um verso e se apropria dele e diz, é precisamente disso que eu estou falando, como dizem os vossos poetas. Dele nós somos geração, desse Deus aqui nós somos geração. Peraí, desde quando esses homens tinham alguma clareza
Irmãos, mas Paulo foi sábio de perceber que havia uma sede nesses homens. Sabe o que foi que Paulo disse? Irmãos, ele disse assim: vocês estão como quem tateando, em busca. Eu quero ler esse texto com vocês. Abra aí Atos, para não dizer que são minhas palavras, para eu também não errar aqui no que eu quero falar. Eu acho que é Atos, deixa eu ver aqui. Não sei se é o 20. 17? Paulo em Atenas, Atos 17, é. Vejam que texto incrível. Abra aí Atos 17, Samuel. Eu posso ler esse texto com vocês? Vocês estão, irmãos, ainda é cedo, tá? É 8 horas e 10 minutos. Nós estamos meditando na palavra. Quem está gostando da meditação, diga amém. Amém. É crescimento para vocês. Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 18. 18 não, 16. 17 e 16. Vai passando, Samuel. Se liga aí. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante naquela cidade. Então veja só, queridos, em espírito nós nos revoltamos com tanta injustiça, com coisas erradas. Isso está certo, não está errado, queridos. É de Deus. Mas a gente tem que ter sabedoria para alcançar o coração que está perdido. Porque senão a gente perde o coração perdido. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus que estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Olha como eles tratavam Paulo. Vejam como eram pessoas sem sabedoria nenhuma. O que esse tagarela está falando? E outros diziam: parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus Cristo e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber essa nova doutrina que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades. Era um povo curioso, queriam saber o que é que se falava ali. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, olha o respeito dele por aquele povo pagão e idólatra. Olha para isso, Elias, o respeito que ele tinha. Senhores, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ao invés de ele usar a palavra idolatria, vocês são os idólatras. Ele viu um ponto positivo. Eu vejo vocês em tudo muito religiosos. Vocês estão vendo o nível de sabedoria de Paulo? E aí ele continua dizendo assim: porque eu passando, observando os objetos do vosso culto, se fosse a gente aqui, quer dizer, observando os ídolos de vocês, é ou não é verdade, irmãos? Observando aí as aberrações de vocês, porque uma coisa é um povo avisado como Israel, tá? Atenção, os profetas chegavam para Israel e detonavam assim, chamavam de idólatra, porque eles sabiam a verdade. Eles conheciam a vontade de Deus. Mas esses atenienses eram cegos, queridos. E olha a delicadeza e o amor e a graça e a sabedoria que Paulo vai chegando. Vendo os objetos do vosso culto. Eu encontrei também um altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu vim anunciar esse que você desconhece. Como eu estava falando para vocês. Irmãos, isso foi provisão divina. Isso foi sabedoria de Deus. E ele continua falando:
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele engrandece o Senhor diante daqueles homens idólatras. Ele não é servido de mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Continua o texto, veja só. Eu vou acelerar aqui. Para buscarem a Deus e se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele está falando assim, para que as pessoas que tivessem sede buscassem a Ele, ainda que tateando, o pudessem encontrar. Em outras palavras, eles estavam cegos. Imagine eles cegos assim, totalmente cegos. Assim, mas estão com sede, estão tateando. Deus, onde o Senhor está? Deus, eu não estou vendo, eu não estou entendendo, eu não sei o que é. Eu só sei que eu sinto uma necessidade de Deus no meu coração. Eu não sei se é Apolo, não sei se é Zeus, eu não sei, eu estou tateando, estou procurando. Deus, onde o Senhor está? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um altar a um Deus desconhecido. Aleluia! Aleluia! Muita gente está por aí tateando. Tem mais interesse por Deus do que a gente que está aqui dentro. Aqui o texto de Atos que a gente estava lendo, Atos capítulo 17. Paulo se apropria, vejam só, ele se apropria do altar, mas não só do altar. Ele se apropria da cultura. Do que ele vê de positivo na cultura daquele povo perdido. Tinha alguma coisa que denotava sede de Deus. E ele foi procurar, e ele encontrou. Ele passou dias em Atenas ouvindo as músicas. E ele viu um verso. Está escrito aqui, versículo 28. Pois nele vivemos, Atos capítulo 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e prata, ou a pedra, trabalhada em arte, a imaginação de homens. Deus não levou em consideração os tempos da ignorância. Olha para quem Deus falou, olha para quem Paulo falou isso. Paulo falou isso para os atenienses. Deus não levou em consideração o tempo que vocês não estavam sabendo dessa realidade. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porém, notifica aos homens que a todos que se arrependam. Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Irmãos, que profundo. Paulo, ao alcançar aquele coração daquele povo, foi buscar até na poesia grega ali. Ele foi buscar na poesia uma frase para linkar com o coração daquele povo. Que sabedoria. Irmão, se você não tiver sabedoria, você não consegue conversar com as pessoas. Você não vai procurar links, aquilo que te une às pessoas. C.S. Lewis escreveu um livro fantástico, maravilhoso, chamado... Deixa eu ver se eu lembro aqui o título do livro. Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro... ele tenta encontrar uma maneira de dialogar com seus amigos católicos. A gente tem tanta diferença com os católicos, irmãos, que se a gente for focar nelas, a gente nunca vai se aproximar de um. Nunca. Mas eu digo a vocês uma coisa. A gente tem alguns pontos em comum que são fortíssimos. Por que a gente não foca neles? E vai atrás deles? Vocês estão entendendo, irmãos? E procura chegar perto dos católicos. Entenda. Ah, mas eles não vão me dar ouvido. Quem disse a você que não vão te dar ouvidos? Você está equivocado. Vão te dar ouvidos. A partir do momento em que você demonstrar interesse pelas pessoas. As pessoas sabem quando a gente não se interessa por elas. Se for para discutir opinião, é melhor você ficar calado. Fica na sua. Se é para discutir opinião, para discutir quem está certo e quem está errado, querido, para com isso.
vai lá ganhar vidas. Quem diz amém? Muitos estão tateando no escuro, irmãos. Cheio de altares a ídolos e coisas. Cara, tem alguma coisa que você pode encontrar na vida dessa pessoa que linke ela com Jesus. Tem alguma coisa que você pode fazer para alcançar aquele coração. Ah, mas tem muita coisa que essa pessoa precisa mudar. Tem sim. Mas escuta, quando você está na escola que vai aprender matemática, Carlinhos. Você é professor de matemática, Carlinhos. Você chega para uma turma de ensino fundamental para ensinar logaritmo? Não. Porque eles precisam aprender o quê? As 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Se eles não souberem fazer isso e começarem a aprender fração... Vai lá, Carlinhos, me ajuda. Vai, Carlinhos. Fração. O que mais, Carlinhos? Regra de 3. Raiz quadrada. Potenciação. Eu nem lembro mais o que é potenciação. Múltiplos e divisores. Olha aí, gente. Tanta coisa. Números primos. É um processo para a pessoa chegar em logaritmo. É um processo. Aí você quer imediatamente que a pessoa saiba logaritmo? Irmãos, como é que a gente vai dialogar? Como é que nós vamos dialogar com a sociedade tão pervertida e corrupta que está vivendo hoje? Como é que a gente vai tirá-los de lá? Vocês acham que é imediatamente detonando para cima deles todos os erros que a Bíblia diz que eles estão cometendo? Irmãos, claro que eles precisam saber do pecado. Mas eles precisam saber a raiz do problema, que é a incredulidade e a independência de Deus. O resto, irmãos, quando eles entenderem a raiz do problema, se você arranca uma raiz, a árvore toda seca. O resto vai se curando, vai se resolvendo. Até na tua vida hoje tem coisa que está se resolvendo. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Quanto mais na vida deles. Leve a eles o problema deles, que é primeiramente com Deus. Duvidar do caráter de Deus. Olha o que Paulo fez aqui. Levaram eles diretamente para Deus. Amém, irmãos? Então, se a gente for focar, eu quero voltar aqui para o texto de Romanos 14. E o texto está falando num contexto de irmãos. Em Cristo, não está nem falando de mundo não, tá? Está falando num contexto de igreja. Se a gente começar a focar nessas coisas pequenas, com nossos irmãos em Cristo a gente não dialoga. Quanto mais com o povo do mundo. Por isso que tem tanta gente infrutífera que não ganha uma pessoa para Jesus. Por isso, se nem consegue dialogar com seus irmãos e amá-los nas suas diferenças, quanto mais com o povo do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então eu quis trazer esse texto aqui para vocês, e vou terminar aqui. Coloca aí Romanos capítulo 14, vou terminar o texto. Certo? Estou terminando já, tenha um pouquinho de paciência. Deu certo aqui, Ivan? Tudo tranquilo? Ok. Versículo 15. 14, 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa de comida, não faça perecer aquele a favor de quem em Cristo morreu. Não seja vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é assunto pequeno como cor de parede de prédio. Como roupa de irmão, do irmão. Desculpa, queridos. Reino de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Reino de Deus é amor, é justiça, é paz. É o que o texto diz? Pode passar aí o texto, Samuel. Aqui, ó.
Versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Ou seja, tem o carinho das pessoas. Tanta gente que é crente, mas é antipática, irmãos. Não é aprovado por ninguém, porque é ríspido, é arrogante no seu trato. Da maneira como fala com as pessoas, é grosseiro. Eu peço a Deus que me ajude, eu não quero ser assim. E às vezes eu sou. Misericórdia. É ser agradável aos homens. Aprovado pelos homens. Também. Olha aqui. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem comer com escândalo. Se você come desenfreadamente, querido. Se você come de tudo e come desenfreadamente, é feio para você isso aí. É gula. Gula é pecado. Tudo que você quer comer, você vai lá e come. Errado. Porque você está cedendo aos desejos da sua carne. Às vezes ele vai te pedir para não comer certas coisas. Porque não faz bem para você. Ponto final, como você falou. Eu vi uma cena, não sei se procede, vou pesquisar. Que você pegar um bife de bisteca de porco e colocar uma Coca-Cola em cima, vai começar a sair larva da bisteca. Eu vou fazer essa experiência. Fiquei assustado. Tu sabia disso? Maurício, tu sabia disso? Você pega uma bisteca de porco. Você coloca assim, coloca Coca-Cola em cima. Não sei se é verdade isso, não sei se é larva ou se é outra coisa, mas dizem que é larvas. E de repente, as larvas começam a sair de dentro da carne, começam a ir para fora da carne assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanta carne de porco eu já comi na vida. Faça isso. Tem Coca-Cola também? Leve uma Coca-Colazinha. Pega a sua carne, bota lá e filma para mim. Fritou, resolveu, né? Ai, Josemar. Vamos lá, tô terminando. É bom, o que a Bíblia diz, irmãos? Não comer carne. Versículo 21. Olha, é bom você evitar a carne. Seja ela vermelha, carne de porco, seja qual for a carne. É bom não comer carne. Nem beber vinho. Mas ele aqui está dizendo que é pecado? Não. Porque Paulo é forte. Ele não é fraco para ficar restringindo. Se preocupando com coisas pequenas como essa. É bom não fazer qualquer coisa que teu irmão venha tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. E aí entra o amor em vista, irmãos. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Repita comigo. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor acha... Perguntou assim, o senhor acha que é pecado eu usar bermuda? Eu não sei, pastor, o que é que o senhor acha, pastor? O senhor acha que é pecado? Eu olhei para ele, olhei bem para ele e disse, é pecado. Porque ele sabia a minha opinião. Ele sabia que eu estava de bermuda, inclusive. Aí eu mostrei esse texto para ele. É pecado para você, porque você está em dúvidas. Você não tem clareza no seu coração nesse assunto, tem dúvida. Então não use bermuda.
Eu não tenho dúvida para mim. Então é algo individual aqui. Assim como para você, é entre você e Deus aqui. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Você está em dúvida? Não use bermuda porque eu estou usando bermuda, querido. Não use, que você vai pecar. Mantenha-se firme na igreja que você está. Fique com calça. Porque os irmãos estão fazendo para o Senhor e você também falar para o Senhor. Agora, porque eu estou usando bermuda aqui na minha vida, aqui no meu dia a dia, não tome a mim como referência, por favor. Porque você tem dúvida nesse assunto. Você quer usar sua calça? Use sua calça. Vocês estão entendendo, irmãos? A fé que tens, tenha para ti mesmo. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Amém, irmãos? Eu sei que foi uma exposição muito longa aqui nessa noite, mas é a palavra de Deus. Amém? Receba ela no seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa reunião, por essa palavra de Romanos 14, palavra poderosa para nossa edificação. Nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de tratar nossos irmãos em Cristo, na nossa maneira de alcançar os perdidos desse mundo. Nos dê sabedoria, Senhor, para entender, Senhor, essas coisas que nós lemos acerca do reino de Deus, que não é comida, nem bebida, nem dia de sábado, nem isso e aquilo outro. Não, Senhor, o reino de Deus é amor, é justiça, é alegria, é paz. São os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. A santidade do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Um coração sacrificado ao Senhor, dedicado ao Senhor, entregue ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra, pela comunhão dos santos. Obrigado por tudo que o Senhor nos revela, Senhor, nessa noite. Que essa semana seja uma semana de paz na vida de todos os Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.